Bom dia, a paz do Senhor. É um prazer estar com você nesta manhã para nós mais uma vez refletirmos um pouquinho acerca da lição da escola dominical. Estamos chegando ao final de mais um trimestre e com ele mais o final do ano de 2018. Foi muito bom durante esse trimestre ter lhe acompanhado nos poucos momentos que nos foram facultados para comentarmos a lição. Mas acreditamos que você teve a oportunidade de ampliar a partir das nossas reflexões, bem como também crescer bastante indo à escola dominical. E hoje nós estamos aqui para comentar a lição de número 13, que será como título A Humildade e o Amor Desinteressado. E para este comentário, a exemplo do que foi feito na primeira lição desse trimestre, nós estamos aqui com a irmã Jaqueline e com o irmão Menezes. Irmão Menezes, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, paz do Senhor. Irmã, paz do Senhor a todos. Amém. É uma honra poder estar mais uma vez aqui, fechando o ciclo, né? E trazendo verdades práticas para toda a nossa congregação. É muito bom. Irmã Jaqueline, bom dia. Paz do Senhor, irmã Marta. Paz do Senhor, irmão Menezes. Rapaz. É um prazer estar aqui novamente para estarmos finalizando esse trimestre tão glorioso que foi, estudando acerca das parábolas de Jesus. E vamos agora para a última lição do trimestre, como a gente costuma sempre dizer, fechar com chave de ouro, né? Realmente, irmã Jaqueline, essa sua expressão, fechar com chave de ouro, ela é bastante significativa. Porque quando a gente atenta para o título da lição, é a humildade e o amor desinteressado. Ao longo do trimestre, estivemos estudando as parábolas do Senhor e dada a estrutura do gênero, né, que possui uma linguagem figurativa, uma linguagem alegórica, mas ao final sempre o Senhor Jesus trazia instruções e lições preciosíssimas para o nosso crescimento espiritual. E nesta lição a gente vai estudar acerca da humildade. Veja bem, quando a gente pensa na etimologia da palavra, vai buscar a origem da palavra humildade, ela remonta ao grego antigo e ao latim. No grego antigo remonta a homus, que tem uma aproximação de terra. E no latim é aquilo que está mais próximo ao chão, bem perto do chão. Aí quando a gente busca essa expressão e faz uma correlação com o que o Senhor Jesus escreveu no livro de Gênesis, né? Quando ele proferiu a sentença para o homem após a queda, que ele disse que do suor do seu rosto o homem iria trabalhar e que ele se lembrasse que ele era pó e que ao pó ele retornaria. Então, desde aquele princípio, Deus já estava incutindo no homem o princípio da humildade. Mas a nossa tendência é exatamente fazer o contrário. Ao invés de usarmos desta virtude da humildade, nós usamos a sua antítese, que é o orgulho, né? Então, durante esta lição, fechando com chave de ouro, como bem disse a irmã, nós temos que entender, né, que a vida cristã ela deve ser pautada em humildade. E o maior exemplo disso foi dado pelo Senhor Jesus, né, irmã Jaqueline e irmão Menezes. Porque veja, quando a gente vai para a lição que iremos estudar no próximo domingo, né? Ela tem 3 objetivos básicos: interpretar a parábola dos primeiros lugares e dos convidados, sublinhar as grandes lições da parábola e a inversão da lógica humana, e o terceiro objetivo é distinguir a recompensa da humildade e do altruísmo. Pensando nesse primeiro objetivo, que é interpretar a parábola dos primeiros lugares e dos convidados, irmão Menezes, o que é que o senhor pensa acerca desta parábola do Senhor Jesus, né? De ser convidado para a casa de um fariseu e de repente ele começa a observar a situação dos outros convidados, cada um querendo ocupar lugares de prestígio, né? Como é que o senhor analisa esse contexto? Como é que o senhor interpreta essa inserção de Jesus naquela cultura? Como é que o senhor pensa a disposição dos convidados a estarem bem próximo ao anfitrião? Bem, irmã, quando Jesus conta a parábola, aquelas pessoas que estavam ali, ela é tão direta que é quase uma repreensão bem clara do que Cristo está querendo fazer com aquelas pessoas ali, né? Porque as pessoas têm é da própria natureza humana ela ser egoísta e ela querer nunca estar abaixo de ninguém. Ela quer sempre ser superior a outra pessoa. Ela faz questão de
procurar pessoas que são abaixo dela para que ela se sinta bem. Então, Cristo, quando ele olha aquilo, ele faz a cura, né, do homem ali naquele local. Também era dia de sábado, a lição vai fazer questão de enfatizar isso. Então, ele vai mostrar a necessidade do próximo, de você ver o outro ali, em primeiro lugar, para depois você pensar em si mesmo. Então, Jesus observa que as pessoas estavam ali num contexto político, por assim dizer. Sim. Né? Uma pessoa que sempre queria ficar, as pessoas queriam ficar sempre nos melhores lugares naquela ceia, certo? Mesmo que o anfitrião não tivesse nem pedido para que as pessoas estivessem ali. Então é quando Jesus, olha, eu vou lhes contar uma parábola. E ele conta a parábola e vai mostrar, quando você vai para algum lugar, no caso uma boda, um casamento, não vá para o primeiro lugar, para o melhor lugar do local. Por quê? Porque quando você está ali, possa ser que alguma pessoa mais de um nível mais elevado que o seu tenha sido convidada e a pessoa tire você daquele lugar e você vai envergonhado para outro lugar. Né? Então, é melhor que você se rebaixe a todos, né? Para que as pessoas vejam em você algo bom, do que você supor que você é superior às pessoas e no final você seja surpreendido de que você, na verdade, não é. Então, ao meu ver, Jesus está dando uma chamada tapa de luva de pelica, né, nas pessoas que tanto se vangloriam daquilo que têm, achando elas que aquilo é proveitoso de alguma forma e ao passo de subjugar outros. Então é assim que eu vejo essa parábola de Cristo, tanto na primeira parte como na segunda, vai no mesmo sentido da questão da humildade, já no segundo ponto, né, a questão do altruísmo, que é o que nós vamos tratar, está ligado justamente a você ser humilde. Paulo lá em Filipenses vai dizer que nós não devemos fazer nada por vanglória, nem para que tenhamos um regozijo aqui. Façamos sempre em humildade, né? Tendo sempre as pessoas superiores a nós mesmos. E ele complementa dizendo, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então Cristo, ele vai fazer justamente, tem uma frase que minha mãe vivia me dizendo, que quem não serve para servir, não serve para viver. Então essa parábola eu acho que resumi nessa frase aí. É verdade. Irmã Jaqueline, irmão Menezes, a gente percebe que o público a quem Jesus destina essa parábola é um público diversificado, né? Veja que algumas parábolas, as que nós estudamos anteriormente, tem um público mais específico, por exemplo, aquela do semeador, então está falando para agricultor, né? Mas das 10 virgens, então está falando para aquelas que estão preparando-se para um casamento, mas aqui está numa festa, né? Uma festa de casamento, que na festa de casamento a gente tem uma seleção de convidados, mas dentro dessa seleção de convidados você tem representantes religiosos, você tem representantes políticos, você tem representantes de comércios, né? E nessa parábola em específico, eu acho que Jesus termina atacando a toda essa camada da sociedade, né? Até porque o anfitrião era um representante religioso, né? E daquela classe que vivia o tempo inteiro a perseguir a Jesus. Então, o irmão Menezes tocou no assunto de que era um dia de sábado, né? Os fariseus, escribas, saduceus, eles sabiam que no princípio divino ninguém podia negar algo ao outro em um dia de sábado, mas o homem termina criando, né, outros princípios meio que para contrariar as ordens divinas. Então aí Jesus vai e começa a questionar acerca do sábado. Mas é a atitude desses fariseus, irmã Jaqueline, como é que a irmã pensa a possibilidade de Jesus impactar, né, e chegar a dizer, olha, não é isso que vocês estão querendo com essa parábola, não é isso que vocês entendem do reino de Deus. Eu entendo o reino de Deus de uma outra maneira e o reino de Deus deve ser assim. Como é que a irmã vê essa inserção de Jesus nessa assembleia de religiosos e comparando isso com a nossa religiosidade contemporânea, né? Veja bem, irmã Marta, a gente vai ver que o que antecede a essa parábola de Jesus é justamente o fato do amor. Porque no livro de Romanos, capítulo de número 13, a Bíblia nos afirma que quem ama cumpre toda a lei. Então o ensinamento de Jesus aqui era acerca do amor. Ele foi convidado, mas não porque eles gostavam da pessoa de Jesus. Ele foi convidado para ser exposto à classe religiosa daquela época, aos
príncipes daquela época, para ser observado. E nesta reunião, nesta festividade, tinha lá um moço que ele era enfermo, que ele tinha aqui, a Bíblia vai dizer que ele era hidrópico, e eles expõem Jesus diante desse moço justamente para saber qual era a intenção de Jesus neste dia de sábado. Ele se preocupando em aparecer, ele se preocupando em surpreender Jesus em alguma coisa, porque não tem como surpreender o autor e o dono da vida. Eles põem Jesus ali diante daquele moço, Jesus simplesmente exerce o amor de Deus, que é o que aquele povo ali não tinha. Então Jesus exercendo o amor, Jesus traz aquele homem a cura, curando aquele homem, Jesus agora começa a observar, porque eles estavam observando o comportamento de Jesus para expor Jesus naquela festa. Após a cura deste moço, Jesus agora passa a observar o comportamento daquela classe para só então, mediante aquele comportamento, aplicar a mensagem do reino dos céus. E Jesus trazendo a aplicação acerca do amor, Jesus vai trazendo para aquela classe ali justamente o fato de eles procurarem sempre estar em posicionamento de grandiosidade. Analisando as parábolas de Jesus, eu me surpreendo com todos os ensinamentos de Jesus, mas assim, um fato que me chama bastante atenção é a parábola do publicano e do fariseu. Sim, sim. O posicionamento do fariseu em estar em um posicionamento de grandiosidade, de não necessitar de arrependimento. Ele estar diante de uma oração, conversando com Jesus em oração, e ele se acha autossuficiente. E é o que Jesus demonstra para toda aquela classe, que o homem não pode salvar a si mesmo, que a salvação vem por intermédio de Jesus. E quem ama, cumpre a lei. Ou seja, eles estavam no cumprimento da lei sem amar o próximo. Eles nem se preocupavam no fato daquele homem ter sido curado. Sim, sim. Eles não se preocuparam com isso, nem se ele ia ser curado ou se ele tinha sido curado. A preocupação era justamente surpreender Jesus. Aí a gente vê que a intuição que estava por trás desse convite era uma relação hipócrita, né? Porque veja que o fariseu, quando a irmã bem diz, convida a Jesus, não era pelo fato de ter um sentimento de afetividade para com Jesus. Não. Mas a hipocrisia, que essa hipocrisia também é retomada por Jesus na parábola do fariseu e do publicano, né? Até porque quando Jesus, irmã Marta, traz esse homem ali para ser curado, não era um fato que tinha sido declarado por eles, sim. Mas o que estava em oculto, no pensamento deles, o que eles pensavam a respeito de Jesus. Isso. Por isso que Jesus manifesta ali e pergunta, faz a pergunta, eles calam-se, pois eles não têm resposta para Jesus, e calando-se, Jesus cura aquele moço. Jesus surpreende sempre, né? Sempre. Surpreende sempre. E ele vai exatamente lá no íntimo do coração do homem, porque era exatamente essa perspectiva de viver uma relação superficial e o fariseu acreditava, ou a classe religiosa da época acreditava que assim estava satisfazendo a vontade de Deus, né? Aí Jesus vai exatamente com essa parábola dar uma lição que impacta aos ouvintes daquela época e impacta a nós na atualidade, né? Então, ser cristão não é buscar ser visto pelo outro, né? Mas ser cristão é exatamente vivenciar a perspectiva da humildade, que é uma virtude que a gente, nos dias atuais, acho que tem que procurar o meio-dia com a lanterna na mão, porque está muito difícil de ser encontrada. Mas essa lição ela está nos advertindo a isto. É preciso que vivamos a humildade. E para viver a humildade, tem uma outra virtude que anda de mãos dadas. É o amor desinteressado ou o amor altruísta, que o irmão Menezes agora há pouco falou acerca deste amor, né? Então, irmão Menezes, quando o senhor estava falando acerca dessa necessidade de o convidado, ele ser mais cauteloso quando chegar em uma festa, não ocupar um lugar de honra e esperar que
que o próprio anfitrião o convide, né? Isso aí, de certa forma, vai nos estimular a refletirmos acerca da nossa relação para com o nosso próximo, não é isso? E procurar vivenciar o amor que Deus quer que nós vivamos, que é um amor que Ele mesmo implanta no nosso coração no momento em que nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, né? E me faz lembrar que este amor altruísta, ele elimina por completo uma tendência nossa, que é de viver o orgulho. Em Provérbios 29 e 23, Salomão traz um ensinamento grandioso para nós. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Então, acho que há uma síntese, né, do que é o amor altruísta, né? Se quiser ampliar mais um pouco acerca da sua compreensão acerca do amor altruísta e como isso precisa ser vivenciado pelos cristãos, né? Eu falo cristãos porque o Senhor Jesus, ele resumiu, né, o princípio do decálogo a 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu estou vivenciando o amor altruísta. Pelo menos é isso que Deus espera que nós vivamos. Então, irmão Menezes, se quiser comentar mais um pouco. É muito bem-vindo para que nós entendamos que isso afeta a todos, certo? Às vezes nós lemos as parábolas, nós lemos a Bíblia como se ela fosse um livro de história infantil, né? Ele não tem uma aplicação para hoje, certo? Só que a Bíblia, ela é atemporal. Sim. Então ela tem uma linguagem tanto para aquele povo como tem para nós hoje. E como não há nada novo debaixo do sol, nós devemos entender que o homem é o homem. Então ele sempre vai agir, a tendência dele é agir da mesma forma. Então não é diferente hoje. Hoje, nesse mundo pós-moderno que nós vivemos, as pessoas elas não querem mais só a prova escriturística das coisas. Você não vai conseguir provar que Deus é real se você não vive aquilo que está nos escritos que Deus manda, né? Lá em João vai dizer, nunca ninguém viu a Deus. Se você ama o próximo, Deus se faz presente. Então, quando você, que é uma das primeiras grandes lições da parábola, é justamente que os súditos do reino de Cristo, os súditos do reino de Deus, eles são humildes. Quando você é humilde, você vai automaticamente colocar outras pessoas acima de você e não de forma meramente exterior, certo? Que é o que os fariseus viviam, que é o que muitas pessoas podem estar vivendo hoje. As pessoas podem estar vivendo uma fé rasa, superficial e só para ter um regozijo aqui na terra. Ah, é evangélico, então vamos tratar essa pessoa desse jeito. Ah, é de tal igreja, vamos tratar a pessoa de tal maneira. Mas lá dentro, lá no profundo desse ser, essa pessoa pode ser tão maligna quanto ela pode ser. Então, quando você se coloca no reino de Cristo, então você automaticamente vai amar a todas as pessoas, em detrimento de você mesmo. Que é o que Cristo fez. Ele se entregou por pessoas que não valiam absolutamente nada. Sou eu. Começa por mim, né? Então, quando nós entendemos isso, é mais fácil de se colocar na parábola, de entender que nós queremos sempre, irmão, que as pessoas nos sirvam. Sim. Nós reclamamos quando as pessoas não são humildes para conosco. Olha como fulaninho falou comigo, olha como tal pessoa olhou para mim. Meu Deus, quem somos nós? Nós não somos absolutamente nada. E quando temos Cristo, é aí que nós entendemos que nós não somos nada mesmo. Então, esse sentimento é o primeiro grande ensinamento de Cristo na parábola, ao meu ver, com relação ao amor altruísta, que é o amor autogerado. Sim. É fazer algo sem esperar que ninguém, porque quando Cristo fala da parábola, ele não está dizendo que a pessoa vai fazer a ação de sentar no pior lugar, esperando que o anfitrião o chame. Não, ele vai se colocar ali, porque ele vai ter a noção de que existem pessoas melhores do que ele. Isso. Né? Então isso é um grande ensinamento que é para nós hoje, tá? É para mim, é para todos nós aqui hoje. E observando bem, irmão Menezes, a gente vai ver que quando Jesus ele começa a falar a parábola, ele começa a repreender ali a todos. Sim. Tanto o anfitrião da festa, aquele que recepciona Jesus, que o convida, não porque nós já falamos, tinha afeto com Jesus ou gostava de Jesus, mas por um interesse. Este convida Jesus para o expor, né?
os demais, os convidados que estavam ali presentes, todos queriam ser o melhor na festa, estar em lugar de destaque. E Jesus, quando começa a falar ali a parábola o posicionamento de alguém querer sempre estar aparente, sempre à vista, Jesus está falando justamente acerca da humildade, em termos do homem reconhecer que nada ele é capaz de fazer por si só, por si próprio. E Jesus dá continuidade a esta parábola, falando justamente acerca de uma grande ceia, em que um pai de família prepara uma grande ceia, convidando assim pessoas do seu agrado para estar presente nessa festividade. Eles não comparecem, cada um tem uma desculpa para não comparecer a esta grande ceia. Sendo assim, este pai de família diz, vai pelas praças, vai pelas ruas e busquem todos aqueles pobres, carentes, necessitados, porque ali naquela festividade estava abastecido apenas de pessoas da alta sociedade da época da nação de Israel. Então Jesus estava ensinando que a festividade do reino dos céus é contrária à festividade do pensamento e do posicionamento humano. Que o reino dos céus é para abranger a todos. Por isso que no livro de 1 Pedro, capítulo 5, a Bíblia vai dizer, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, a gente vai ver que Jesus vai encerrar essa parábola justamente dizendo isso. Vocês convidam os superiores já com interesse de também ser convidados. Porém, eu vos digo, vão buscar a quem de fato e de verdade está precisando de um prato de comida. Ou seja, o olhar no outro, o olhar no próximo. E ali, desenvolvendo o amor de Deus, que era o que não tinha neles. Né? E Jesus ele vai dizer para eles, busquem aqueles que estão precisando, porque se você um rico vai em busca de um pobre, como um pobre vai abastecer um rico? Não há como. É como o apóstolo Paulo fala no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, que o amor de Deus em nós, ele não é interesseiro. Enquanto a irmã estava falando, eu estava lembrando de uma outra virtude que o Senhor exige de nós. Eu não diria que seja uma virtude, mas de uma atitude que nós devemos ter, uma atitude de espírito, que é a renúncia. Porque, veja, para que eu viva altruisticamente, para que eu me comporte com humildade, eu preciso renunciar aos meus interesses. Né? Veja que na lição de Jesus, ele diz, quando você for convidado a uma festa, não procure o primeiro lugar, procure o lugar derradeiro. Então, eu tenho que renunciar a essa fome de querer aparecer para eu ficar no meu cantinho e, de repente, participe da festa da mesma forma. Porque se a gente olhar o contexto, né, havia pelo menos duas perspectivas de disposição de mesa. A mesa quadrangular, né, em que em uma dada extremidade ficava o anfitrião, à sua direita ficava o convidado mais próximo e à sua esquerda também, ou uma outra disposição que era uma mesa em U, né? Aí no centro do U ficava o anfitrião. Aquele que ficasse mais próximo, esse é que era o convidado de maior grandiosidade. Aí quando eu penso nessa perspectiva, né, que eu fico em um lugar mais distante, né, esperando ou não ser convidado pelo anfitrião, de certa forma eu estou usando de uma atitude de renúncia. E para que eu parta para essa outra perspectiva de realizar uma festa e convidar as pessoas que não são do meu convívio social, né? Mas que são aquelas que estão à margem da sociedade, como os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, né? Eu também preciso renunciar a essa atitude de interesse. Porque o que é que pode me oferecer, digamos, essas pessoas? Elas vão promover uma festa e me convidar? Até mesmo, né, Marta, porque Jesus estava ali, sendo santo, sendo Deus, comendo em uma festividade de pecadores. Interessante, vale lembrar também ao amado professor e aos telespectadores que Jesus ele vai de encontro. Sim, né? sim. Ele amou o mundo de tal maneira, vem. No livro de Filipenses, capítulo 2, a Bíblia vai dizer que ele esvaziou-se de si mesmo, né? Tomando assim a forma de homem. Ele vem,
Então, é bastante interessante esse fato da gente analisar e ver que Jesus, ele vai de encontro com o pecador. Só lembrando que Jesus não vai e, estando ali, ele fica tímido, ele se acovarda com os olhares observadores. Não, simplesmente Jesus prega e anuncia a sua verdade. Ou seja, está chegando aí as festividades, vale lembrar que está chegando as festividades de final de ano, e você pode ir sim, por que não, né, irmã Marta e irmão Menezes? E, porém, fazer a diferença, como Jesus fez. Ele não deixou de participar daquela festividade. Ele foi, mas Jesus, ele tinha um diferencial. Sempre aonde Jesus estava, o Pai estava com ele para resgatar os pecadores. Porque vale lembrar que de toda essa festividade teve um beneficiário. Teve uma pessoa que foi beneficiada por Jesus naquela festividade. Ou seja, Jesus, aonde ele chega, ele marca todo o ambiente e marca a vida das pessoas. Apesar de ter ali classe política, classe religiosa ali, pessoas que não conheciam Jesus de perto, eles estavam sendo impactados pela palavra do Mestre, vos ensinando acerca do vosso próprio comportamento. Veja que a irmã toca no assunto. Jesus estava ensinando, né? E como Jesus estava ensinando, essa parábola ela traz lições, né? O comentarista ele sinaliza pelo menos 3 grandes lições que essa parábola nos traz, né? A primeira grande lição dela, nós já tocamos muito nesse assunto que remete ao título, né? Que é a humildade como marca de um verdadeiro seguidor de Cristo. Então, seguir a Cristo sem humildade é hipocrisia. Verdade. Né? Hoje, mais do que nunca, a gente precisa compreender e vivenciar isso. Se nós quisermos, né, desfrutar do galardão que nos espera, quando o Senhor Jesus disse lá em João, no capítulo 14, que iria para o Pai, iria preparar lugar, depois ele voltaria para nos levar, para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. Se quisermos vivenciar, tomar posse dessa esperança, nós temos que primar por uma vida de humildade. Caso contrário, a gente vai cada dia se distanciando do Senhor. E a segunda grande lição da parábola, irmão Menezes e irmã Jaqueline, ensinada por Cristo nessa grande lição, é que nós devemos praticar as ações sem esperar receber nada em troca, né? Não é uma moeda, eu vou fazer o bem, vou socorrer um necessitado, porque depois ele vai me socorrer também, ou então eu vou exigir que ele faça alguma coisa na minha casa. Eu vou levar uma feira para alguém que está doente, porque depois eu vou cobrar, quando ele estiver trabalhando, para ele pagar por esse bem. Então, se a gente está fazendo isso, a gente já está buscando a nossa própria recompensa, né? Então a gente precisa fazer sem pensar na reciprocidade desta nossa ação. É aquilo que é geração, né? O amor é autogerado, o amor altruísta é autogerado, sem essa necessidade de eu pensar no futuro de ter uma recompensa. E a gente deve esperar que quem venha nos recompensar é o Senhor, né? Aquele que se humilha, ao seu tempo exato, Deus o exaltará. E assim, desta grande lição, eu começo a pensar em algumas personagens bíblicas que vivenciaram, tiveram uma vida de humildade. Um exemplo disso está lá no Velho Testamento, José. Né? José, ele tinha motivos de sobra para se tornar um orgulhoso quando teve o encontro com seus irmãos, após o período de escravidão no Egito, depois que ele é nomeado governador do Egito, que a fome se instala lá em Canaã e os irmãos são obrigados a buscar auxílio no Egito. Eles não reconheceram José. José estava transformado, né, dada a suntuosidade da sua posição, e quando José pede para que os irmãos se retirem, e ele se declara que é José,
Cada um dos irmãos ficou muito receoso, é agora que ele vai se vingar de nós. Mas José aprendeu com Deus o que é ser humilde. Ao contrário, ao invés de ele vingar-se, de passar em roxo o que é que os irmãos fizeram, ele não, diz, vai buscar o meu pai, aqui tem um lugar bom nessa terra, vocês vão vivenciar o que é melhor, o lugar melhor para se viver naquela época, que era no Egito. Então veja, José, ele poderia, né, ter usado da sua posição de governador e agora ter punido os seus irmãos. Mas o mover de Deus no coração de José, a partir da prática da humildade e de vivenciar o amor altruísta, fez com que ele abençoasse a seu pai na sua velhice e abençoasse também aos seus irmãos. E até o próprio faraó, né, termina sendo mobilizado com essa atitude de José, que termina agraciando a Jacó e aos irmãos e aos demais filhos de Jacó. Então veja que é um exemplo clássico que a Bíblia nos traz acerca de humildade e acerca de amor altruísta, né? Mas aí, irmão Menezes, antes nós estávamos conversando, né, acerca desses 2 últimos versículos da parábola, que incide neste convite de chamar as pessoas que não fazem parte do nosso convívio. Eu lembro que o irmão disse, assim, usou uma expressão bem corriqueira nossa, né, que Jesus dá um tapa na cara dos seus ouvintes. Como é que você está fazendo uma grande festa, uma festa de casamento, e em vez de chamar as pessoas da sociedade, você vai chamar aleijado, pobre, aqueles que estão na sarjeta, né? Como é que o irmão... dá para ampliar um pouquinho esse seu pensamento? Está no contexto de não esperar nada em troca daquelas pessoas que você está auxiliando, né? Que você está ajudando, que você está dando a oportunidade de ajudar. A senhora falou, vou só voltar um pouquinho na fala da questão de José. Sim, sim. E na questão de que nós devemos prezar pelo amor altruísta se nós queremos desfrutar de um regozijo celeste, né? Eu queria só acrescentar um pouco sobre isso. Ao meu ver, irmã Jaqueline, só preza por isso quem encontrou com Jesus. Sim, sim. Porque você pode simular um altruísmo, você pode simular uma humildade. Sim. Mas só as pessoas que nasceram de novo, só as pessoas que encontraram com Cristo, sim, vão viver isso naturalmente. Sim, sim. Elas vão fazer naturalmente durante o seu dia. Quando nós chegamos em José diz uma frase que é a frase que dá o modo de pensar. Ele diz, não foram vocês que me trouxeram para cá. Foi o Senhor que tornou o mal que vocês fizeram em bem, para que assim pudéssemos salvar o nosso povo. Sim. Então, quando você conhece a Cristo, você começa a ver as coisas de forma diferente. Uhum. Nós começamos a ver de forma invertida as coisas, que é o que os fariseus não conseguiam ver. Porque eles eram imediatistas, que é tudo que nós somos sem Cristo. Sim, nós queremos tudo agora. Nós podemos ser pessoas que queremos algo em troca, não precisa nem ser com pequeno, não. Uhum. Vamos colocar Deus na equação? Sim, sim. Muitas pessoas devolvem dízimos e ofertas para quê? Porque elas querem que Deus derrame sobre elas bênçãos sem medida. E elas fazem questão de fazer prova de Deus, como está lá no texto. Sim. Porque o texto diz, fazer prova de mim. Né? Se não derramarei sobre você... Deus não está dizendo, olha, me prove, me teste. Não. Não precisa disso. Deus, ele é suficiente para nos dar as coisas que ele bem quiser, porque ele é soberano, não nós. Mas às vezes nós pegamos o texto invertido. Ó, Senhor, está aqui. Eu estou devolvendo aqui, o Senhor sabe da situação lá em casa. Então, multiplique. Nós transformamos Deus numa conta bancária que rende ao mês, né? E, então isso não é amor, tá? Me perdoem a franqueza, mas se você ainda tem essa mentalidade de fazer conta de oferta, conta de dízimo e fazer conta de amor, amor não se contabiliza. Sim, sim. Ou você faz porque você ama a Deus, ama o ministério e ama a sua obra, ou infelizmente você está tratando Deus como uma moeda de barganha. Então se nós fazemos isso com Deus... Verdade. Imagine com um irmãozinho pequenininho que vem a pé para a congregação. Nós nunca vamos olhar para ele como nós olhamos para o pastor mais alto do escalão. Né? Você nunca vai olhar, se nós temos a consciência cristã em Campinas, você nunca vai olhar para um irmãozinho que está de chinela havaiana como você olha, por exemplo, para o Paul Washer, para o John Piper, para qualquer pessoa, o Augusto Nicodemus, esses grandes que vêm aqui. Então, quando você tem o amor que brota de Cristo, não é nosso, né? Você vai olhar para os dois iguais, da mesma forma. Tanto faz estar de chinela havaiana como com o melhor sapato mocassim que você achar na terra.
Né? Quem nasceu de novo vê pessoas niveladamente. Pegando o gancho do irmão Menezes, mais uma vez, é interessante a gente falar de Jesus, pois eu já falei aqui que Jesus ele veio na morte de cruz, mas antes, o que antecede a morte de cruz? Há uma ceia, e nesta ceia, Jesus ele curva-se, porque o posicionamento do homem é ereto. Se alguém anda curvado, é porque ele está com algum problema, com alguma deficiência. Então, o posicionamento dele está reto, ereto. Mas diante do Senhor, diante da grandeza do nosso Deus, o homem curva-se, o homem se humilha diante do Senhor. E a gente vai ver que Jesus, ele baixa-se para lavar pés de homens, de 12 homens. Ele curva-se mais uma vez antes da cruz, nos dando ali, como o irmão Menezes gosta de dizer, dando um tapa na nossa cara. Ele curva-se para lavar os pés desses homens. E a gente vai ver que Tiago e João, eles têm um posicionamento de pensar, o posicionamento nos céus. Talvez eu fico à direita, você vai ficar à esquerda, e Jesus ele dá mais uma tapinha ali na cara deles e diz que não compete a ele. E ele diz, ensinando a eles e todos os discípulos e apóstolos, ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Pois é, irmã Jaqueline, com isso que a irmã está dizendo, a gente chega à terceira grande lição desta parábola, né? Que é a lógica de Deus, ela contraria a lógica humana, né? Então veja que com essa perspectiva dessa terceira lição, a gente chega no terceiro ponto da lição, que é a recompensa da humildade e do altruísmo, né? Essa recompensa da humildade e do altruísmo a gente não deve esperar das pessoas que estão no nosso convívio, mas esperar do próprio Deus, porque veja, no versículo 14 da lição, o Senhor Jesus encerra a sua parábola dizendo, e serás bem-aventurado quando convidar aqueles que não estão dentro do nosso convívio, aqueles que estão fora da lógica humana dos bem-vindos, né? E serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Então, a prática do amor altruísta, a gente não pode esperar a recompensa dele aqui na terra. E sim, fazer digamos, um depósito, né, das nossas ações na conta que só Deus é quem tem possibilidade de julgar as nossas atitudes. Só Ele sabe da predisposição dos nossos investimentos no trato que nós temos para com o nosso semelhante. Então, na lição do que iremos concluir este ano, nós não podemos esquecer isso, que as duas grandes virtudes que o Senhor exige de todos aqueles que o seguem são humildade e amor altruísta. Estamos chegando ao final do nosso programa. Esperamos que você tenha sido grandemente abençoado. E queremos te convidar para no próximo ano você continuar sendo um aluno assíduo da nossa lição. Nós iremos estudar um assunto que parece que está sendo, digamos, o grande eco, né? Vamos falar sobre batalha espiritual. Então você estará convidado para no próximo ano estudar as nossas lições, frequentar a escola bíblica dominical, crescer mais e mais na graça e no conhecimento de Jesus. E, irmão Menezes, o senhor gostaria de ponderar um pouco rapidamente a sua participação durante esse trimestre, como foi a sua colaboração na escola dominical, o senhor e a irmã Jaqueline, tem aí o momento da sua reflexão final. Amém. Foi uma honra, né, um privilégio poder estar auxiliando, amando um pouco mais a nossa igreja e os nossos irmãos como um todo, né? Só para só ter noção, só para ver a questão de como o pensamento do reino é completamente inverso. Na ceia, na última ceia, Jesus lavou os pés de todos e tem dois que estavam próximos a ele, para que nós vejamos como Cristo nos ensina sempre. Do lado dele tinha João, que encostava a cabeça no seu peito, que era o mais novo, e tinha Judas, sim, aquele que iria lhe trair. E ele dá do bocado molhado, que era uma honra para aquele que queria o trair. Se isso não nos ensina nada,
nós temos que amolecer mais o nosso coração, Sim, orar sim. a Deus para que nos amoleça. Porque mais altruísmo e mais amor ao próximo do que dar de comer àquele que lhe trai, daquele que vai ocasionar a sua morte, eu não consigo pensar em algo assim. Então, estudar essa lição nesse último trimestre, com tantas verdades práticas para você aí e para nós aqui, foi excelente. Se nós pudermos carregar um pouquinho, tá, disso para dentro das nossas congregações, vocês vão ver como nós vamos crescer exponencialmente. Não precisa ser em quantidade não, Sim, tá? sim. Não só isso. Obviamente que nós queremos que mais pessoas cheguem, mas crescer exponencialmente é você crescer como pessoa, né? Tantos murmurinhos em congregação, tantas coisas, tantas pequenezes que acontecem durante o ano. Já que nós estamos terminando o ano, começando o outro, comece o outro ano de forma diferente. Sim, sim. Pega essa lição aqui, coloque na sua vida que você vai ver que sua casa vai melhorar, né? E, consequentemente, se a sua casa está bem, a igreja está bem. Tá bem. Então, eu agradeço demais a vocês, a todos que fizemos parte disso aqui. E eu oro para que eu possa estar mais vezes, se Deus assim permitir. Amém. Irmã Jaqueline. Amém. Quero agradecer primeiramente a Deus, né, ao nosso pastor Daniel, Amém. a toda a equipe do programa Mensagem de Esperança, aos telespectadores que estão sempre nos acompanhando. Para mim é um prazer. E eu faço, para encerrar, eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo. Ele disse: eu me gastarei e me deixarei ser gasto por amor de vocês, ainda que vos amando, seja menos amado. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Tenha um início de ano, o irmão Menezes falando aqui, que você comece o ano sendo diferente. Eu quero enfatizar e dizer para vocês, termine o ano. Ainda há tempo, irmão Menezes. Ainda há tempo de terminar o ano Diferente. na escola dominical e aprendendo aos pés de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Amém. Foi um prazer enorme participar nesse trimestre com essa equipe tão abençoada, né? Servos de Deus. E estar na tua casa também foi uma alegria muito grande. Espero que a gente possa nos ver em outros momentos, né? E eu quero deixar para você uma pequena reflexão que não está dentro do contexto bíblico, mas quando eu tinha 12 anos de idade, faz uns diazinhos aí, eu li um cartão daqueles que a gente manda, cartão postal, aí tem uma imagem belíssima e tinha assim, o amor altruísta. E dizia, viva sempre com amor e conhecerás que paz será a tua morada. Então viva sempre com amor e você vai conhecer a paz que será a tua morada. Que Deus em Cristo continue a nos abençoar.